Olá, como vai você? Tô chegando com mais um Cidadania em Pauta, sempre com a intenção de te informar sobre o trabalho do Legislativo no município. E hoje vamos te mostrar como é a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui de São José dos Campos. Já na Câmara você vai conhecer um memorial e algumas curiosidades do nosso prédio. No quadro Nomes da Cidade vamos te mostrar quem foi Casimiro Montenegro, criador do ITA e do DCTA. E na entrevista sobre as eleições, um especialista tira as dúvidas da população sobre votos brancos e nulos. Fique com a gente, o Cidadania em Pauta começa agora. Você sabia que a Câmara de São José dos Campos tem um cantinho para preservar a história do Legislativo na cidade? E esse lugar é aberto para visitação do público. Na primeira reportagem de hoje no Cidadania, vamos conhecer esse memorial e algumas outras curiosidades aqui da Câmara. Você conhece o Memorial Legislativo da Câmara de São José dos Campos? Ela fica aqui, logo no hall de entrada, e possui mais de 100 itens que contam um pouquinho da história de São José e também do nosso poder legislativo. São maquetes, fotos e muito mais. E hoje eu vou mostrar mais desse espaço para vocês. Vamos lá? O Memorial Legislativo foi inaugurado em 26 de abril de 2010. Hoje ele se tornou um cartão de visitas para quem vem conhecer o prédio da Câmara. Ganhou este cantinho especial que fica à mostra para todo mundo. O quadro com os nomes dos ex-presidentes que comandaram o Legislativo de São José desde 1797 chama a atenção. Um registro histórico de pessoas importantes para a política da cidade. E você ter o histórico da Câmara Municipal é essencial. Toda entidade tem o seu valor e tudo começou lá atrás. Então é o primeiro espaço, então é algo de muita relevância. O espaço também preserva alguns objetos curiosos, como as maquetes do prédio da antiga Câmara, do Mercado Municipal e da Igreja São Benedito. Aqui ainda ficam expostas algumas das honrarias legislativas. São medalhas de mérito concedidas a pessoas que contribuíram com a cidade. Cada item representa a importância da Câmara no incentivo da cidadania e da participação popular. Para a historiadora, o memorial traz à tona um sentimento único, o de pertencimento. Ela representa o pertencimento, aquilo que as pessoas vivenciaram. Olha, eu frequentei aquela igreja, eu andei naquela rua, eu nasci naquele bairro. Então, a ideia da construção identitária é ao longo da vida. Então, ela tem uma representatividade muito importante. As fotos, por exemplo, dos vereadores e vereadoras que percorreram e que fizeram parte do poder legislativo da cidade, elas de suma importância, porque foram pessoas que estiveram presentes, que agiram a favor da cidade, que obtiveram recursos para a cidade, propuseram leis. Então, elas compõem a história do poder legislativo da cidade. Outros elementos nos levam ao passado. Estes totens guardam a história de locais e pontos marcantes da cidade. As fotos são uma viagem no tempo, uma lembrança de São José de ontem e a de hoje. O prédio da antiga Câmara e a Biblioteca Cassiano Ricardo quase não mudaram nada. Já a Avenida João Guilhermino, o banhado sempre foi e continua exuberante. O cidadão, ele tem direito à identidade, ele tem direito à memória e nós estamos fazendo isso aqui em São José dos Campos. A Câmara faz isso. Ela cumpre com esse dever de fazer com que o cidadão, ao visitar esse mural, ele tenha acesso a lembranças, à memória, para recompor a sua identidade, o seu pertencimento à cidade. Quando você olha uma determinada imagem, uma foto de uma determinada rua ou de um patrimônio, aquilo te traz lembranças da sua infância, da sua adolescência. E isso é um direito, isso é cidadania, na verdade. É um direito à cidadania. O passeio pelo memorial continua no segundo andar. Aqui estão fotos antigas concedidas pelo Acervo Municipal de São José dos Campos a partir do programa Pró-Memória. Mais um local para descobrir um pouco do passado de São José. Toda a conservação desses itens é um compromisso da Câmara com a própria história, com a memória popular e com a cidadania. Um pequeno museu legislativo que está esperando sua visita. Eu convido todos a virem conhecer
o memorial da Câmara Municipal de São José dos Campos. Eu tenho certeza que você vai ficar fascinado. Que legal, né? Então fica o convite para você vir até a Câmara e conhecer pessoalmente esses cantos que relembram a nossa história. Chegou a hora do Dicionário Legislativo, nosso quadro que te ajuda a entender melhor alguns termos usados pelos vereadores. A palavra de hoje é indicação. E você já ouviu falar no termo indicação? É quando algum vereador sugere medidas de interesse público que não cabem ao Poder Legislativo, ou seja, por meio dela os vereadores indicam a necessidade de realizar alguma medida de interesse público aqui na cidade. Ela dá sugestões sobre como a Prefeitura ou as concessionárias responsáveis pelos serviços públicos do município podem fiscalizar algo que não compete à Câmara. A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui em São José fica a 36ª subseção da OAB de São Paulo. Nós fomos até a sede para te mostrar como é o trabalho prestado aos advogados da cidade. Tem até farmácia e dentista, sabia disso? Vamos conferir agora. Essa aqui é a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de São José dos Campos. A ordem existe no país desde 1930. Ela é dividida entre Conselho Federal, conselhos seccionais, que são os estados, e as subseções. Em São José fica a 36ª subseção de São Paulo. Para exercer a profissão, todos os advogados da cidade e também de Paraibuna precisam estar inscritos nela. Quando você dá o suporte para a advocacia, você logicamente dá o suporte para a cidadania, porque a advocacia ela é a porta-voz dos direitos de cidadania, ela que é a defensora das conquistas civilizatórias. Então, a advocacia está para trabalhar também como na administração da justiça. A OAB realiza diversas atividades. É a responsável pelo exame de ordem, fiscaliza as ações dos advogados, organiza congressos, atendimentos, cursos e tem até uma escola superior de advocacia. A entidade também presta serviço à população. Uma pessoa pode procurar a OAB em caso de má conduta de um advogado. Sem contar que sempre dão apoio a órgãos públicos, como a Defensoria Pública. Em Paraibuna, por exemplo, tem o convênio da Defensoria Pública, onde os atendimentos dessas pessoas, a triagem é feita na própria OAB. Aqui em São José não tem esse tipo de serviço porque existe a Defensoria Pública. E também aquelas pessoas que, infelizmente, alguns advogados não agem de forma correta com seus clientes, os prejudicam, às vezes não prestam conta direito, e essas pessoas procuram a OAB por meio da Comissão de Ética e Disciplina, que tem plantão todas as quartas-feiras, das 9 às 11, onde essas pessoas são atendidas. Em São José, a sede existe há cerca de 60 anos. Já teve muitos presidentes e hoje é presidida pelo advogado Marcelo Cagiura. O prédio fica na Vila Adiana e conta com secretaria, auditório, biblioteca, salas de aula e outras instalações. A estrutura física da OAB aqui em São José dos Campos é composta pelo auditório, pela secretaria, um espaço de coworking para advogados trabalharem de forma compartilhada, uma sala de atendimento também para quem precisar de algo mais reservado. Temos lá a sala da diretoria, sala de reuniões que servem para todas as reuniões. E no segundo andar temos a Escola Superior da Advocacia, que é a ESA, onde são ministrados cursos, aulas, pós-graduações com reconhecimento pelo MEC, além de estruturas externas, que em que pese não serem propriedade da OAB, mas são utilizadas pela OAB, que são as salas nos fóruns. Uma opção que a OAB também oferece aos advogados são salas como esta daqui, especialmente para aqueles que estão começando na profissão ou que ainda não têm um escritório próprio. Aqui o advogado ou a advogada pode trazer o cliente ou então utilizar o espaço para atendê-lo de forma online. A entidade também mantém a CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados, um serviço que oferece atendimento odontológico e até uma farmácia com preços mais acessíveis. É um órgão que faz parte do sistema Ordem, porém é um órgão diferente, tanto que possui um CNPJ diferente do CNPJ da OAB. E a CAASP, como o próprio nome diz, é um órgão assistencial,
Lá ele oferece vendas de planos de saúde, seguros, a preços mais acessíveis para a advocacia. Também temos consultório odontológico e a farmácia. Para os advogados, a OAB é como uma casa. O maior objetivo é sempre prestar apoio a esses profissionais, para que, consequentemente, a cidadania possa ser fortalecida. A Constituição da República, que diz que a advocacia é indispensável à administração da justiça, e a Ordem dos Advogados do Brasil, que dá esse suporte e faz toda essa organização da advocacia no país. Primeira pausa no Cidadania em Pauta e na volta vamos falar de eleição. Já voltamos. A gente continua aqui para tirar as dúvidas do cidadão sobre as eleições. Hoje o Marvin e a Marina conversam com o advogado Marcos Limão sobre os votos brancos e nulos. Oi, João, tudo bem por aí? E você que nos acompanha, tudo certo? Gente, olha só, os votos brancos e nulos fazem parte do nosso sistema eleitoral e entender o que eles representam nesse processo ajuda os eleitores a tomar uma decisão mais consciente nas urnas. E a premissa é a mesma, não direcionar o voto a nenhum candidato. Exercer esse direito democrático dizendo que nenhum candidato te representa. E para entender como essas duas opções funcionam, vamos conversar com o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Bem-vindo, Limão. Olá, muito prazer, é uma alegria sempre estar aqui na TV Câmara esclarecendo pontos fundamentais do processo democrático. Para a gente dar o pontapé, o que é o voto branco e o que é o voto nulo? Bom, esses são opções de voto, né? E eles representam, na realidade, um campo de liberdade que o cidadão eleitor tem. Embora ele seja obrigado a tirar o título e votar, na hora do voto ele tem essa liberdade de simplesmente não escolher nenhum candidato, ou anulando ou votando branco, que a gente pode considerar como um voto de protesto daqueles que não se sentem representados pelos candidatos da sociedade. E, Marina, um assunto como esse, né, eleições de forma geral já é um assunto que gera dúvida, traz a dúvida da população. E nós queremos justamente tirar essas dúvidas, né? Então nós fomos às ruas para perguntar para as pessoas a respeito disso, votos brancos e nulos. Quais dúvidas elas têm, né? Vamos ouvir a participação de um munícipe? Por que as pessoas anulam ou votam em branco? Bom, isso é uma opção de cada um, vai da consciência de cada cidadão, mas elas acabam optando pelo voto branco ou nulo, porque, como foi dito aqui no começo do programa, esses votos fazem parte do nosso sistema eleitoral, é uma opção de voto. Eles só não serão computados na hora de definir quem será o ganhador do processo eleitoral. E é mais interessante que a pessoa vá, mesmo que ela não tenha nenhum candidato que ela decida escolher ele, né? É melhor que a pessoa vá até as urnas e vote em branco ou vote nulo em vez de justificar, por exemplo? É uma opção de cada um, né? Mas ela obrigatoriamente precisa ir votar e então exercer o seu protesto votando branco ou nulo. Mas eu recomendo que não faça isso porque existem inúmeros candidatos, principalmente na eleição proporcional. Sim. Basta escolher um e exercer a sua representação, né? Até no caso da pessoa manifestar uma insatisfação com os candidatos, é uma manifestação mais clara da opinião dela votar em si, seja branco ou nulo, né? É uma forma de protesto, mas nós temos tantas ideologias hoje representadas, o Brasil vive esse ambiente de pluralismo político, só escolher aquele que se adequa a melhor às suas ideias e fortalecer esse projeto político, né? Então vamos aproveitar e trazer mais uma participação aqui no Cidadania em Pauta? É verdade, se tiver mais voto nulo do que no voto do candidato, a eleição é anulada? Olha, eu costumo chamar essa situação de rainha das fake news, porque isso aí sempre existiu, muito antes da sociedade debater notícias falsas como se faz hoje em dia. E isso não é verdade. O que existe é um artigo no Código Eleitoral que ele diz que se 50% ou mais dos votos forem anulados, haverá uma outra eleição sim. Mas o que esse artigo quer dizer é que se esses votos forem nulos, decorrentes de uma fraude, uma compra de voto, uma corrupção eleitoral, neste caso sim.
Se não for essa situação, não adianta. A população pode se mobilizar e votar a maioria das pessoas brancos e nulos, que ainda assim a eleição será válida. Para dar um exemplo, imagina no universo de 10 eleitores. Para um prefeito ser eleito, ele precisa ter 6 votos nesse universo de 10. Vamos supor que desses 10, 7 resolvam fazer o protesto e só 3 vão às urnas votar. O que vai acontecer? Nesse universo de 3, esse mesmo candidato, se ele tiver 2 votos, ele está eleito prefeito. No outro cenário, ele precisava ter 6. O que isso significa? Que esse tipo de comportamento do eleitor acaba favorecendo, facilitando o acesso de pessoas mal intencionadas, de candidatos mal intencionados, porque eles precisarão de menos votos para se elegerem. E existem várias fake news, né, a respeito dos votos nulos e brancos, inclusive aquela que se a gente vota em branco, o voto vai para o candidato que está vencendo. Explica qual é a realidade para a gente, Limão. Não, o voto branco e nulo não vai para ninguém. Ele é simplesmente descartado, porque a Constituição Federal é muito clara, que a eleição é contabilizada levando-se em conta os votos válidos, que é aquele voto regular. E um exemplo de voto válido é aquele que você vota na chapa, ou você vota no partido. Para candidato a vereador, você terá 5 números, né? A opção de 5 números, é um conjunto de 5 números. Os 2 primeiros, eles representam o partido do candidato a vereador. Se você votar só nos 2 primeiros números e apertar Enter, ou confirma, aí o seu voto continuará sendo válido, que é o que a gente chama de voto de legenda. E esse voto será computado nessa somatória total que será utilizada para calcular o quociente eleitoral e o quociente partidário e ter como resultado a representação desse partido político no parlamento, na Casa Legislativa. Então, na hora ali da contabilidade dos votos, né, o candidato é eleito com 50% mais um dos votos válidos, ou seja, dos que de fato votaram em algum candidato, né? Exatamente. E essa situação é um protesto individual, silencioso do eleitor, que não traz nenhum benefício para qualquer tipo de candidato. Esse voto simplesmente não é contabilizado. E de alguma forma ele pode ser interpretado, aí não no campo no entendimento dos candidatos em si, sobre o processo, mas sobre o ponto de vista do eleitor desse processo como um todo. Então, uma insatisfação não só com os candidatos, mas com a forma de se representar a eleição. Com certeza, as lideranças políticas mais sensíveis, elas se atentam para a quantidade de votos brancos e nulos, porque ali existe um problema de falta de feeling, falta de aproximação. O que está acontecendo? É importante a gente se preocupar e debater esse assunto, porque essas pessoas que votaram brancos e nulos, elas precisam de uma representação, né? E aí fica o desafio de trazer uma opção que seja minimamente aceitável para essas pessoas. E é mais um motivo para, mesmo que a pessoa, no fim das contas, não encontre realmente nenhum candidato em quem ela acredite, é mais um motivo para que seja um voto de protesto, mas que ela vá, compareça às urnas e vote nulo, vote em branco, porque essas lideranças mais sensíveis podem até tomar isso como um alerta, né? Eu acho difícil a pessoa não encontrar nenhuma opção, principalmente para o voto para o sistema proporcional, porque são muitos candidatos, né? O executivo são menos, então até aceitável. Mas se a pessoa se encontra nessa situação, eu faço um desafio. Por que essa pessoa não se torna uma candidata? E quem sabe ela terá em volta dela outras pessoas que pensam como ela. Ela pode ser uma opção também. No caso dela não encontrar alguém que represente a opinião dela, né? Ela pode perfeitamente se tornar uma opção. Perfeito. Marina, mais alguma dúvida? Toda sanada sobre voto nulo e voto em branco. Já não tem esse hábito, já concordo com o Limão, que acho que a gente tem que pesquisar de fato. Existem muitas opções, ainda mais na eleição proporcional. Então, sabendo ainda que a gente hoje, né, conseguiu sanar essas fake news, esses mitos aí, sabendo disso, é mais importante ainda que a gente vá atrás de candidatos de fato, né? Exatamente. Conhecer faz parte também desse processo, né, que já começou, conhecer a diversidade dos candidatos, né, Limão? Então, chegar ali até o seu candidato mais adequado
vai disso também, né? E nós temos que continuar confiando no processo, né? A democracia, por mais que ela não seja perfeita, ela é, por enquanto, o melhor regime político que nós temos para aplicar a conglomerados de pessoas, né? Perfeito, Limão. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês na TV Câmara e estou sempre à disposição. Até uma próxima. Até em breve, né? Está sempre com a gente aqui no Cidadania em Pauta. Marina, é interessante como a gente, às vezes, se apega ou acaba se aproximando muito de algumas informações que não tem muito nexo, né? Não são verdade, mas uma pessoa fala, outra fala, a gente vai assimilando aquilo como verdade. Tem que tomar cuidado com isso, né? Totalmente, é o efeito Mandela, né? Uma coisa que uma pessoa acredita, ela sai espalhando aquela informação, de repente você... Nossa, mas foi assim a minha vida inteira, e quando você vai ver, na verdade, nunca foi. Por isso que é importante sempre pesquisar, ainda mais com coisas tão importantes, que mexem tanto com a nossa vida como as eleições, principalmente, né, as que a gente tem aí agora em outubro, que são as eleições municipais. Exatamente. Bom, gente, termina por aqui a nossa entrevista. Devolvo para você aí mais uma vez, João, que segue daí com o Cidadania em Pauta. Tchau, tchau. Valeu, Marina. Valeu, Marvin. Até a próxima. Última parada e na volta tem o nosso quadro Nomes da Cidade. Não saia daí. De volta aí com o nosso quadro Nomes da Cidade, onde você conhece quem foram as pessoas que são homenageadas em vários pontos de São José. Hoje vamos te apresentar quem foi Casimiro Montenegro, criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e também do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. Esse é o ITA, um Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma referência em educação para todo o país. São vários prédios e centros educacionais que reforçam a excelência da instituição no ensino de engenharia e tecnologia da informação. Tudo foi idealizado por uma pessoa, Casimiro Montenegro. O Fernando foi militar do Exército e aluno do Instituto nos primeiros anos em São José e pôde conhecer o Marechal. Acho que favoreceu muito essa amizade, o fato dele ser cearense, eu ser cearense também. E isso gerou um entrosamento muito grande. Primeiro, é que era um indivíduo muito dado, simples, atendia qualquer... E estabeleceu um elo de conversação. Quando ele diz dúvida meu, eu tirava dúvida com ele me chamava dele para conversar, então ficamos amigos. Eu não sei se ele é meu amigo, eu sei que eu era amigo dele. Então, a estátua, bem em frente ao trevo do CTA, ponto de referência joseense, é uma homenagem àquele que imaginou tudo isso. Além do ITA, Montenegro também idealizou o próprio Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Outra forma de lembrar dos feitos do militar é essa passagem aqui, próxima à rodovia dos Tamoios, nomeada Avenida Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho. Outras homenagens também estão espalhadas por toda a cidade. O Memorial Aeroespacial Brasileiro dedica uma sala à figura de Montenegro. Fotos mostram um pouco do que ele fez no começo da carreira como militar. O jornalista Fernando Moraes, autor da biografia de Montenegro, relata que, além de visionário, Casimiro era também um aventureiro. E a criação do Correio Aéreo Nacional já é em si uma outra aventura. Parece um pouco coisa de um Indiana Jones brasileiro, porque ele sai com um avião sem absolutamente nenhum equipamento de rádio, nenhum equipamento meteorológico que o orientasse. Ele sai do Rio de Janeiro com a tarefa de entregar, ainda com o dia claro, entregar primeiro malote de correspondências vindos do Rio até São Paulo, que antes isso era feito de trem. Até que o ITA se tornou realidade. Seguindo modelos de institutos de educação internacionais, foi o primeiro passo para tornar o Brasil um expoente em tecnologia. Ele resolve criar um grande centro de formação tecnológica e ele descobre que o melhor do mundo estava nos Estados Unidos, era o chamado MIT, em Massachusetts,
ele vai para lá e faz como se fosse um decalque do MIT e resolve implantar, com todos os custos, altíssimos custos, ele resolve implantar uma cópia do MIT em São José dos Campos, que é o nosso ITA. É hoje, certamente, o maior centro, o mais desenvolvido centro de produção de conhecimento tecnológico do Brasil. Esses registros mostram o ITA ainda em construção, na década de 50. Hoje pronto, a arquitetura impressiona. Pensado por Oscar Niemeyer, foi o primeiro projeto do arquiteto em solo paulista. Esse é o Laboratório de Estruturas, hoje chamado de Elefante Branco. E apesar do nome, ele tem funcionalidade. Aqui foi construída a primeira aeronave do DCTA, o Bandeirante. A aeronáutica é constituída de departamentos. Todos os departamentos são em Brasília, com exceção do departamento de ciência e tecnologia aeroespacial, que é em São José, que é o DCTA. Mudaram o nome de CTA para DCTA. Esse é uma coisa excepcional, porque São José hoje em dia, ao meu ver, dos 5.000 e tantos municípios que existem, é um dos mais bem organizados, que tem a melhor situação fiscal, tem uma arrecadação muito boa, criada por empresas que vieram para São José devido à presença do DCTA, foi criado. Foi insistentemente feito pelo Montenegro, a atração a empresas grandes para poder melhorar o emprego e o nível de educação da população. Além dos diplomas e medalhas como militar, Montenegro conquistou algo de valor inestimável, um legado para todo o país. Sem nenhuma dúvida é o ITA. A criação do ITA, com o perfil que o ITA tem, com as características que o ITA tem, essa é uma dívida que o Brasil tem, o Brasil todo, não só a aeronáutica, não só as Forças Armadas, mas o Brasil todo, o Brasil que pensa, o Brasil que olha para o futuro, é uma dívida que tem com ele. Que legado importante deixado pelo Montenegro, né? Bom, gente, fica por aqui o Cidadania em Pauta de hoje. Quer assistir essa edição novamente? É só acessar @TV Câmara SJC no YouTube. Toda a nossa programação também está por lá. Até semana que vem. Tchau, tchau.